Um empate para celebrar, mas olhar para frente se faz necessário, porque o jogo de quarta-feira é o jogo mais importante dos últimos anos. Isso foi dito, inclusive, pelo técnico Rafael Paiva, na coletiva ontem, pós-jogo. O que aconteceu? Por que algumas substituições foram feitas? Qual foi a leitura do treinador? Vamos debater ainda esse empate em que o Vasco teve, para mim, o melhor primeiro tempo dessa temporada, em que o Vasco não foi um time para jogar nas cordas, tomando pancada do adversário e sendo reativo. Um Vasco que soube ler o adversário. Com as mudanças feitas pensando na quarta-feira e domingo, Rafael Paiva fez um grande primeiro tempo. No segundo, oscilou. Claro que a expulsão impactou, e para mim a expulsão foi justa, do Matheus Carvalho Cocão. Entrou por cima, excesso de força. O VAR tinha que ter chamado no segundo tempo, quando o Zé Ivaldo puxa o Jean dentro da área. Falei isso durante a transmissão. Mas a arbitragem realmente ela é péssima, não é ruim, ela é péssima no Brasil. E não vai mudar. Quarta-feira, contra tudo e contra todos. O que aconteceu no último sábado, eu fiz vídeo ontem, reitero aqui, a revolta do presidente Pedrinho, e estamos juntos nesse barco, fez corretamente a vinda a público para poder levantar a voz e defender o Vasco. Tem que ser assim. Não pode se aceitar calado, sem falar, e nos bastidores também está agindo. É isso. Esse é o presidente que o torcedor quer. Está de parabéns. Porque a postura é essa do Pedrinho. Dentro e fora das quatro linhas. Vai lá na CBF, perturba os caras, e fora cobra também. É isso. O torcedor Vasco está apoiando o Pedrinho incondicionalmente. E nós aqui do Fanático também. Ah, mas você já criticou o Pedrinho? Qual é o problema? Criticar, elogiar, vai fazer parte, como diz meu amigo Rafael Marques, da liturgia do cargo. É isso. E eu apoio incondicionalmente o que ele vem fazendo no Vasco. Tenho visto melhoras significativas. O Vasco hoje chega na parte alta da tabela, que é a primeira página, sem riscos. Ah, mas está 8 do Z4, 9 do G6. Olhando para cima. Semifinalista da Copa do Brasil com a mão do Pedrinho, sim. Claro. Claro que toda a mudança que ele fez, ele teve, como eu digo na vinheta do Na Conta KTO, que a gente vai fazer hoje, era ver se é homem, ele foi no vestiário, botou a mão dentro do vestiário, botou a mão na 777, botou para fora. E nós crescemos. É visível quanto o Vasco cresceu no trabalho liderado pelo Pedrinho. Ele, claro que ele não está fazendo sozinho esse trabalho, tem toda uma diretoria competente do lado dele. E coisas boas virão ainda pela frente. E aqui o apoio é total. Apoio total. Mas vamos voltar para o jogo. Um jogo em que o Vasco teve a vitória como grande possibilidade. Primeiro tempo de igual para igual, não parecia estar jogando fora de casa, uma postura que nem de longe lembrava as últimas, que o Vasco ficava na corda tomando pancada para depois reagir. Não, jogou. Foi pra cima, o Cocão teve uma chance no primeiro tempo, o Cássio pegou, o gol do Verratti, o Vasco estava em cima, fez por merecer. No segundo tempo, uma bobeira. Ah, o Piton falhou. Mas era o Piton que tinha que estar com o Zé Ivaldo? Ah, mas já que ele estava e não podia dar distância. O Zé Ivaldo é muito mais forte do que o Piton. Mas na boa, um empate para comemorar sim. O Vasco mostrou evolução. Peguem os últimos dois jogos, os três. Atlético Paranaense fora, Flamengo e Palmeiras. Os 90 minutos dos três jogos. Ou seja, com acréscimo, os últimos 300 minutos do Vasco em campo. Os minutos de ontem, os 100 de ontem. Primeiro e segundo tempo. O jogo de ontem na totalidade. Não foi muito melhor do que esses três anteriores? Fiz só um corte rápido para você lembrar. Porque claro, se a gente fizer lá atrás, outros jogos, só esses últimos. Há evolução, claro que há. Pô, mas há um erro aqui. Gente, eu ontem classifiquei na nossa transmissão, aliás, agradecer demais a vocês, mais de 80 mil visualizações, gratidão ao apoio que vocês dão ao nosso trabalho aqui, ao Fanático Vascaíno, se inscreve, dá aquela moral. O Rafael Paiva vai errar e vai acertar, como todo treinador faz. Eu ontem acho que as substituições dele foram equivocadas e ele morreu com uma. Porque ele teve que botar o Jean na vaga do David, que hoje vai fazer o exame, tá fora da temporada. A não ser que ele não tenha afetado o ligamento, tomara. Mas da forma como ele saiu, o joelho inchado, bolsa de gelo, e se for caso cirúrgico, esquece. Pelo menos aí meses pela frente, infelizmente. Tomara que não, que o exame hoje, a ressonância, não aponte nenhum problema nos ligamentos. Ele teve que mudar no primeiro tempo, com 13. No segundo tempo, ele faz duas alterações. Ele pede o Cocão expulso, ele já tinha feito duas. Então, três alterações em duas paradas. E ele tem mais uma parada para fazer duas alterações. Ele escolhe fazer uma. Isso eu não entendi. Por que ele não oxigenou o meio-campo do Vasco? Então, assim, mas é uma avaliação que eu faço, que você faz, torcedor. Agora, daí dizer que ele não serve pro Vasco, que não pode ficar no que vem. Que isso? Acho que a gente tá esquecendo. Quarta-feira tem a semifinal da Copa do Brasil e tem a mão do Paiva de estar aí. Nono colocado no Campeonato Brasileiro também tem a mão do Paiva. Gente, se a gente conseguir deixar um pouquinho o coração de lado, que é difícil pro torcedor, e olhar o cenário todo... Ah, Fábio, mas se... Nossa, peraí. Hoje, a realidade. O que eu tô trazendo é tudo real. Pô, você olha pra cima ou pra baixo no Campeonato Brasileiro, torcedor? Já parou pra pensar? Você sonha com o título da Copa do Brasil de que forma? Tá iniciando a competição porque você é semifinalista. Pô, então o cara não tem mérito? Ele não tem grife. Mas você quer trabalho ou grife? Tem um monte aí na Série A com grife que não tá entregando porcaria nenhuma. O trabalho dele é um bom trabalho. É um trabalho nota 7 para 8. Sim. Resgatou alguns jogadores, tá sabendo dosar
O Coutinho jogou 70 minutos, tirou, já pensando quarta-feira. O Michael tá com uma bola no tornozelo, não jogou por isso também. Ele tira o Paulo Henrique e bota o Puma pra dar rodagem ao Puma e tirar um pouco o fôlego do Paulo Henrique, porque quarta-feira vai ser uma grande batalha. Tá tentando encontrar uma solução pelo lado direito, e pode ser o Puma, já que o Adson só volta ano que vem. Cara, ele tá tentando caminhos. O Payet tirou um pouquinho de cena, não tá tão bem, botou o Coutinho pra jogar, tirou o Coutinho no segundo tempo, pra exatamente não correr risco. Pô, tá tendo inteligência. Será que não há nada positivo pra você olhar, torcedor? Empatar fora de casa com o Cruzeiro, que iniciou a rodada na 7ª posição, agora é o 8º, é o próximo acima do Vasco. Não é pra celebrar? Eu acho que não. Você tem que celebrar sim. Se você pegasse os 3 últimos jogos do Vasco, Flamengo fora, Cruzeiro fora e o Palmeiras em casa, se a gente tivesse vencido o Palmeiras, eram 5 pontos dos últimos 9, numa conta dificílima. Pô, mas perdeu o Palmeiras. Como é que foi a derrota? Um passe errado do Ryan. Era pra ter sido 3 empates com 3 equipes que estão acima do Vasco, montadas há mais tempo, estruturadas. E o Vasco encarou de igual para igual. O Flamengo demorou a encarar de igual para igual nos outros, depois encarou e foi. Pô, não dá para celebrar, torcedor? Eu acho que sim. Olha, vamos trazer o Verratti, que falou com a imprensa em Belo Horizonte, deu uma entrevista, ele que é o artilheiro da Copa do Brasil e fez uma projeção das semifinais. Vamos trazê-lo já já. Vamos falar do David, que não joga mais nessa temporada. O que aconteceu com o atacante David? Vasco perde mais um jogador por problema de joelho. Vamos falar também da preparação para o jogo com o Atlético em BH. Segunda-feira, dia 30 de setembro. Setembro está indo embora e vem aí o mês de outubro. Que legal. Vamos falar do Vasco, que está em Belo Horizonte, se preparando para o jogo com o Galo. E hoje Pablo Verratti falou com a imprensa. Ele que é o artilheiro da Copa do Brasil, ele projeta essas semifinais e pode, quem sabe, se o Vasco for o campeão, o Vasco voltar a ser campeão nacional e também o primeiro título do Verratti com a camisa vascaína. E ele falou: Cara, acho que é um momento muito importante para nós, mais que para nós, para o clube também, para a torcida. Depois de muito tempo o Vasco jogando uma semifinal desta competição. Cara, a gente sabe da importância e da responsabilidade que vestir esta camisa, primeiro, e segundo, que vestir na semifinal da Copa do Brasil. Mas a gente sabe que são 2 jogos, que isso vai ser um jogo muito difícil de quarta-feira, um time que vem brigando também por coisas importantes a nível internacional, mas a gente está muito convencida de lo que vem fazendo, sempre com coisas para melhorar, mas tem que ir passo a passo. O primeiro passo que a gente tem que dar é quarta-feira e só pensar nisso. Verratti, manutenção do canal BTV Esportes. Você poderia falar mais sobre o lance da expulsão? Porque você também ficou com muita raiva, né, da expulsão, e como é que está o Matheus Carvalho, como está o Pocão? Cara, eu não vi o que aconteceu. Não sei se foi bem ou foi mais expulso, não vi. Acho que depois, quando a gente chega ao hotel, vai olhar a jogada, mas eu não vi o lance. Se o VAR não intervino é porque ele estuvo bem expulso, mas eu não pude falar com ele. Pero, sinceramente, eu não pude ler a jogada. Deu muita raiva porque um jogador del time nosso foi expulso e lo primeiro que uno faz é defender a ele e querer que o árbitro reverta a situação, mas eu não vi o que aconteceu. Você estava um tempo sem marcar gols pelo Brasileiro, você quebrou essa marca. E foi um gol diferente, um gol de lance de oportunismo, foi um gol de cabeça, como tem sido seu gol nessa temporada, foi um lance de oportunismo aparecendo na área. Você acha que o time e seus companheiros têm achado formas diferentes de aproveitar o seu faro de artilheiro, de goleador na frente? A gente trabalha para que o time ganhe. Eles sabem bem quais são minhas qualidades, minhas condições, mas a gente tenta de todos modos. De muitas maneiras diferentes chegar a gol, mas hoje foi mais, como você falou, de oportunismo, de estar atento a la jugada. Había tenido una jugada antes de Emerson que uno esperaba ese cruzamiento, mas a gente también está conociendo con ese compañero que llegaron ahora sobre el final de janela. Mas estamos trabajando para que el gol llegue de diferentes modos. Y lo más difícil en el fútbol es hacer gol. Entonces uno siempre tiene que ficar ligado y esperar oportunidades que el time crea y tratar de resolver esas situaciones. Verratti, Giovana Pires da TV Globo aqui, boa noite para você. O Vasco, vocês vão ficar por aqui até a quarta-feira, por conta do jogo. Quero saber de você, como é que vocês encaram esse tipo de viagem mais longa, né? Eu quero saber a sua visão como jogador, como é ficar longe de casa durante tanto tempo assim, e também se é bom, se não é, como é que fica a cabeça de vocês? Siempre es difícil estar longe de casa, de la familia, de la mujer, de filho, mas en nuestra profesión, lo que a gente escolheu, sí que por ahí psicológicamente es más pesado, pero para descanso, para pensar en un juego de quarta-feira es lo mejor. Ficar acá tranquilo, no hotel, descansando,
acho que quando a gente tem pouco tempo entre jogo e jogo, o melhor é descansar bem, alimentar-se bem e é o melhor. E a gente sabe que está no final de ano, que se está jogando coisas muito importantes e o único que tem que pensar é na responsabilidade que tem o peso dessa camisa. Então, eu falo que é nossa profissão, mas é nossa vida e a gente tem que dedicar tudo a esto. E se a gente tem que ficar acá, vai ficar acá, nenhum problema. Verratti, por favor, duas perguntas e assim, mais como líder do grupo, um capitão que hoje você exerce. Um jogo decisivo, como funciona para um capitão como esse? Porque assim, o foco tem que ser muito grande, a concentração tem que ser muito grande, qual a importância de um cara como você, que tem outros líderes aí no grupo do Vasco, mas você hoje, um abraçador de capitão, nesses próximos 2 dias, no dia do jogo, obviamente, durante o jogo. E uma outra questão, também como líder do grupo, como capitão, como é que você recebeu? Agora, talvez fique acirrada ainda mais essa rivalidade pela disputa da semifinal, porque ontem o presidente Pedrinho se pronunciou, o Galo conseguiu na CBF uma mudança do segundo jogo que favoreceu ele, se não favoreceu o Vasco. Como é que você também enxergou isso como capitão do time? O grupo tem muita liderança, o grupo está muito bem, tem jogadores de muita experiência, mas sabemos que a Copa do Brasil se joga diferente. Em mata-mata, tem 2 jogos, a gente tem que ser inteligente, tem que preparar-se muito forte da cabeça. Eles são um time que fica muito tempo com a bola, a gente já sofreu aqui quando jogou por o Brasileiro, mas acho que a gente está evoluindo muito, mas tem que fazer o que vem fazendo, confiar em nosso trabalho, confiar no nosso time, no nosso grupo. Estamos muito fortes, com muita expectativa na Copa do Brasil. Acho que tem uma oportunidade única, mas a gente tem que disfrutar também. Faz muito tempo que o Vasco não estava neste lugar, então a gente fez que a gente vuelve a ilusionarse, que a torcida vuelve a ilusionarse, então tem que disfrutar também. Tem que relaxar, tem que disfrutar, mas tem que tomarlo con la responsabilidad que merece. Una semifinal, la posibilidad de estar perto de un título, mas tem que solo poner la cabeza en quarta-feira, no mais allá de eso. Va a ser un jogo muito difícil para nós, mas estamos preparados para isso. E depois a gente tomou essa notícia à noite. Acho que tem que ser um pouco mais justo a la hora de tomar decisões e que los 2 times estén de acuerdo, no solo uno. Si la semifinal la llevan 2 times, porque 2 o 4 times en este caso, porque 2 van a tomar una decisión de mudanza mas acontece. Acho que nuestro presidente se expresó bien y él trabaja para lo mejor para abajo. Mas a gente tem que ficar con la cabeza pensando en el juego primero de quarta-feira, y si aconteció eso va a ser lo mejor para nosotros, no tengo ninguna duda de eso. Então, Pablo Verratti, falando de Belo Horizonte, a equipe vascaína vai ter mudanças para o jogo com o Atlético, até porque o Rafael Paiva perdeu o atacante David. Naquele lance, ele acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia e para de 8 a 10 meses. É mais um jogador que o Vasco perde. Tinha perdido o Adson, tinha perdido o Paulinho e o Jair. O Jair, inclusive, está com o grupo treinando em Belo Horizonte. E agora vai perder também o atacante David, que vinha sendo uma peça boa, importante para o técnico Rafael Paiva. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente está falando realmente do Vasco da Gama, que vai enfrentar o Atlético Mineiro nesta quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Quem diria o Vasco da Gama numa semifinal? O Vasco que vem com desfalque aí, né? Perdeu 2 jogadores importantes da parte ofensiva do clube, né? Que foi o David e o Adson, que seriam peças fundamentais aí para a campanha do Vasco. Sabemos que o David não é um jogador excelente, mas ele tem uma importância muito grande dentro do elenco do Vasco. Um jogador muito forte, um jogador com muita entrega, jogador que consegue incomodar os adversários e tem uma boa marcação, mesmo sendo um atacante. Ele é um cara que recompõe bastante ali a linha defensiva do Vasco da Gama, quando o Vasco está recuado ali, né? Quando algum time está tentando sofrer, está tentando fazer o Vasco sofrer, e ele consegue ali, porque ele é muito forte, bater de frente com o zagueiro, bater de frente com os atacantes, e consegue em diversas oportunidades ganhar divididas de bola. Mas teve uma grave, uma infeliz noite ontem, né, após se lesionar de uma forma muito feia. Esperamos aí que ele retorne o quanto antes aí, né, e que ele possa ser campeão pelo Vasco da Gama em breve aí, para que esse título venha para ele. Vamos contar também com o Verratti, que é o artilheiro da Copa do Brasil, para ele emplacar 2 gols nesta quarta-feira, e na quarta-feira que vem ele emplaca mais 2, fazendo assim disparar cada vez mais na liderança. O vídeo de hoje foi esse.
Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar também o sininho de notificação, ir no canal do Fábio Azevedo, ir no canal do Wellington Campos e se inscrevam lá também. Vamos fazer com que a marca deles alcance cada vez mais inscritos, para que eles possam estar trazendo mais e mais notícias do Vasco da Gama, para fazer com que eles se tornem os nossos principais meios de comunicação de notícias do Vasco. Porque se você for esperar pela mídia tradicional, o Vasco está lascado, porque a mídia odeia o Vasco, já que a gente tem muitos jornalistas formados que gostam do Vasco, que são vascaínos de verdade. Vamos dar voz para esse pessoal. Tem vários outros também. Aconselho vocês a assistir a mídia não mais tradicional, mas sim os jornalistas que estão aí cobrindo o Vasco da Gama. O Wellington Campos, o Juninho Machão da Gama, Mário Coelho, o pessoal do Atenção Vascaíno, o Fábio Azevedo, o Wellington Campos, como já disse. E vamos para cima desse pessoal aí, que eles falam diretamente do Vasco. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.